eSIM no Android 14, isso mesmo. Para você que não conhece, não sabe o que é eSIM, nos iPhones já estão presentes desde o iPhone 13, se não me engano. O eSIM é quando você consegue colocar o seu número do chip no seu iPhone, ou no seu telefone, nesse caso agora a gente está falando de Android 14, no seu telefone, sem a necessidade de colocar um chip físico. Ou seja, você pode pegar o seu chip físico, ir na operadora, migrar esse número para dentro do seu telefone sem precisar utilizar de forma física. Então ele fica dentro do seu smartphone, como se fosse um chip virtual, né? Em alguns casos, quem tem a entrada do chip ali no seu iPhone e ainda tem eSIM, consegue tanto utilizar o chip físico quanto o chip virtual. Tá? Ah, mas quer dizer que alguns dá para usar só o virtual? É, porque tem alguns iPhones que não estão vindo mais com a entradinha dos chips, tá? Mas falando do Android 14, saiu uma atualização beta, tá? Do Android 14 para alguns usuários, principalmente dos Pixels, que relataram em um grupo do Telegram, numa comunidade do Telegram, de que o eSIM estava vindo habilitado, mas a função ainda não estava funcionando corretamente por ser beta. Então imagina-se que no Android 14 ele venha trazer essa função em alguns smartphones Android. A gente fala em alguns porque a gente não sabe como é que vai ser usado de fato isso. Se é para que futuramente alguns smartphones não venham mais com a entrada do chip, funcione só eSIM, ou se dá para você utilizar o eSIM junto ao chip físico. Então a gente não sabe ainda nada disso, foi somente algum relato que teve aí de alguns usuários, na verdade, em algum grupo do Telegram, tá? Do Android Beta. Android 14 Beta. Mas a gente aguarda, né? Com certeza é uma tecnologia que muita gente aguarda aí, até porque os iPhones geralmente sempre eles lançam uma tecnologia que na verdade já existia nos Android. Só que agora está sendo diferente. Essa parte do eSIM começou no iPhone e agora estão tentando migrar para o Android. Provavelmente seja mesmo isso que vem no Android 14 ou mais tardar no Android 15. Tá bom? Além disso, tem algumas outras correções aí, como problemas de gestos que estava tendo em alguns smartphones Android. Então o Android 14 veio para corrigir isso, como por exemplo 2 toques na tela para ligar a tela, que alguns não estavam conseguindo, mesmo configurando e habilitando, não estavam conseguindo fazer isso, e outros smartphones não vinham com essa função. Então eles estão tentando fazer isso para que todos os smartphones com Android 14 tenham essas funções e funcionando corretamente, certo? Então a informação foi essa, uma novidade, quem sabe aí para os usuários Android, né, e que está dando certo nos iPhones. Até interessante porque nos iPhones que tem entrada de chip e tem o eSIM, consegue utilizar 2 chips, que geralmente não dava para fazer. Então dá para utilizar um chip físico e um virtual e utilizar os dois na hora da ligação também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas escolher entre ambos para fazer uma ligação, por exemplo. Isso é bem interessante, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo informativo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.